Uma sacolinha plástica parece inofensiva. Mas você consegue imaginar o estrago que bilhões delas podem fazer ao meio ambiente? É isto que está acontecendo. Em Belo Horizonte, são usadas 450 mil sacolinhas por dia. Somando em um ano, são 157 milhões. É muita coisa. Se amarrarmos umas às outras, é possível dar uma volta ao redor do nosso planeta. Isso só com as sacolas plásticas usadas em BH. Imagine com as usadas em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. As 210 mil toneladas de plástico usadas para fabricar as sacolinhas no Brasil correspondem a 10% do lixo do país. Quando não vão para o lixão, as sacolinhas são jogadas em locais inadequados, entupindo bueiros e provocando enchentes e alagamentos. Em Belo Horizonte, a SLU retira, por mês, cerca de 300 toneladas de resíduos dos bueiros. Grande parte é formada por sacolas plásticas. Ao levar tanto plástico para casa, pouca gente se lembra da poluição na natureza. Quando as sacolinhas vão parar nos campos, rios e mares, a situação fica ainda pior. Muitas são ingeridas por animais, causando a morte de milhares deles. Vamos ver agora uma reportagem do Jornal Nacional que alerta sobre esse problema. Um levantamento inédito revelou que menos de 20% dos brasileiros levam sacolas retornáveis aos supermercados. É um dos percentuais mais baixos da América Latina. Elas estão sempre ao nosso lado. São muito mais numerosas do que a gente e vivem muito mais tempo do que nós. Uma pesquisa feita em 200 mil domicílios de 11 países da América Latina mostra que enquanto 77% dos bolivianos usam sacola retornável, entre os brasileiros, apenas 19% levam ao supermercado a própria sacola. Você vai levar tudo isso de saquinho mesmo? Acho interessante, que eu acabo, quando eu chego em casa, eu uso ele novamente. Você usa em quê? Eu coloco lixo, essas coisas. A pior coisa é a gente ter pela casa várias lixeirinhas, cada uma com uma sacolinha plástica, que depois vão todas parar numa outra sacola plástica maior. O ideal é que a gente use, em vez do plástico, o papel. Jornal, por exemplo. É só a gente dobrar, fazer uma espécie de dobradura e pode usar uma folha, 2 folhas ou qualquer outro tipo de papel. É difícil, mas nós precisamos aprender a viver longe das nossas queridas sacolinhas plásticas. Uma única sacolinha pode parecer inocente, mas o que dizer dos 150 bilhões de sacos plásticos que se usam no Brasil a cada ano e das 100 milhões de toneladas de plástico que formam, em pleno Oceano Pacífico, uma ilha de plástico? Porque o saco plástico, embora ele não seja degradável, ele é fragmentado durante o tempo. E esses pequenos fragmentos são comidos, por exemplo, pelas bactérias. Quem come as bactérias vão estar comendo plástico e o outro também, até que nós estamos comendo plástico hoje. Dá para afirmar que nós estamos comendo plástico? Não há dúvida nenhuma que nós estamos comendo o plástico processado por bactérias, processado pelos peixes, processado por animais que estão em contato com o plástico já fragmentado. Você sabia? Para fazer sacolas plásticas, são usados recursos naturais não renováveis, como petróleo e gás natural. Nesse processo, são liberados líquidos e gases tóxicos, poluindo o meio ambiente. As sacolas de plástico descartadas tornam os lixões e aterros sanitários impermeáveis, dificultando a biodegradação de materiais orgânicos e o acúmulo de metano, gás muito mais danoso que o CO2. 80% das embalagens são descartadas depois de serem utilizadas apenas uma vez. Assim, 1/3 do lixo doméstico é composto por embalagens desnecessárias. As consequências do uso excessivo de plástico já podem ser vistas nos oceanos.
Vamos ver agora uma matéria do Fantástico. Está ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar, que já foi um paraíso. Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativas, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais, se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Precisamos começar a utilizar sacolas retornáveis, as ecobags, carrinhos de feira ou caixas de papelão, que causam muito menos impacto ao meio ambiente. Na Europa, países como a Alemanha, Itália e Irlanda, o uso de sacolas plásticas já foi proibido. A China também proibiu varejistas de todo o país de distribuírem gratuitamente sacolas plásticas aos seus clientes. Aqui no Brasil, Belo Horizonte é a primeira capital brasileira a adotar uma lei proibindo o uso de sacolas plásticas convencionais. Essa nova lei permite apenas o uso de sacolas plásticas biodegradáveis compostáveis, feitas de materiais orgânicos e que se decompõem em pouco tempo, se transformando em adubo. A lei estimulou também o lançamento de uma campanha abraçada por todas as entidades do comércio de BH, com o apoio da Prefeitura Municipal, Procons e Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. Com a campanha, até mesmo a única sacola plástica permitida vai virar peça de museu. Cada consumidor leva sua sacola retornável quando vai fazer compras. Caso se esqueça de sua sacola, o consumidor encontra vários modelos nas lojas a preços acessíveis. E, em último caso, também a sacolinha plástica biodegradável compostável para comprar na loja. O principal objetivo de todas essas ações é diminuir em 95% o uso de sacolas plásticas na capital mineira, evitando que quase 500 mil de sacolinhas sejam descartadas no meio ambiente todos os dias. Com a participação de todos, as futuras gerações de belo-horizontinos encontrarão uma cidade mais limpa e sustentável. Livre das sacolinhas, as águas ficarão menos poluídas,
as redes pluviais e de esgoto sofrerão menos com entupimentos, os parques e ruas ficarão mais bonitos. Tudo isso graças a uma simples mudança de atitude. Vamos começar?